Olá, bem-vindo ao podcast do site RD News. E eu quero conversar com você neste programa sobre colocar os planos em prática, porque nós estamos em janeiro e nós fizemos uma listinha aí, né, de metas que nós queremos alcançar. Vem aquela onda de fim de ano, eu quero realizar isso em 2025, eu quero fazer aquilo. E aí, para você não chegar no final do ano e olhar para a lista e, putz, fiz nem a metade do que eu acharia que conseguiria fazer, nós trouxemos a Isabelle Sefrin, que ela é gestora e ela é mentora de gestão e liderança. É coach, é fera, ela vai ensinar a gente como colocar em prática, como sair da procrastinação e realizar todas essas nossas metas. Tudo bem, Isabela? Tudo jóia, Grace. Satisfação em poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre gestão do tempo, gestão do planejamento e organização. Estamos em janeiro e a gente vai ali, tem aquela listinha, né? Vou fazer exercício, quero aprender um idioma, né? Quero guardar dinheiro para fazer uma poupança. Mas e aí, Isabela? Tipo assim, na prática tudo bonito. Você consegue nos orientar de como começa a dar o primeiro passo? Consigo sim, Grace. Janeiro é o mês do planejamento e chega dezembro, a gente tem que também fazer essa retrospectiva do que eu fiz em janeiro, o que eu planejei em janeiro, eu consegui realizar. E eu venho me deparando com várias pessoas com uma certa frustração, justamente por isso. Eu planejei e não consegui realizar. E agora, né? Então, fiz um artigo sobre isso, falando pequenas ações, não são ações gigantescas, mas que podem ser praticadas por qualquer pessoa, qualquer segmento, qualquer profissional, né? A gente tem que entender que quando a gente traça um objetivo, existem pequenas ações que precisam ser feitas no dia a dia, no mês, no ano, para que eles sejam alcançados, né? E celebrar cada ação conquistada, porque senão fica muito distante e acaba gerando uma certa frustração e é engavetado. Então, assim, a primeira dica que eu dou com relação a planejamento e organização é o seu pensamento. Como é que está o meu pensamento? Estou otimista? Eu vibro a energia da positividade? Não sei se você tem essa prática, sabe, Grace? Porque é o start de tudo. Senão a gente nem sai da cama. Sim. Né? A gente tem tantas situações e desafios no dia a dia que às vezes a vontade é ficar quietinha na cama e nem levantar. Tá quentinha, né? Confortável. Nossa, delícia. Mas quem é que vai fazer as ações para você conquistar seus objetivos? Não adianta a gente passar para o outro. Pela sua experiência, qual é a meta que geralmente está em 80% das listas? Dieta. Dieta, planejamento financeiro, galgar uma nova oportunidade no mercado de trabalho, né? Então, essas são ganhadoras, assim, no que eu tenho percebido das pessoas que eu tenho atendido, né? Exercício, dieta, viajar, né? Trazer um bem-estar para a família, adquirindo um imóvel, algo nesse sentido. Então, são as ganhadoras que eu vejo, né? E são pequenas ações que precisam ser startadas. Então, porque são grandes, né? Então, a gente tem o quê? Tem que picotar. Justamente. Como que picota? Fatiar. Vamos fatiar essas ações, né? Primeiro, como eu falei, o pensamento positivo. Quanto mais a gente começa a pensar que vai dar certo, eu vou conseguir, toda a vibração que está à sua volta vai reverberar nessa energia. Porque o otimismo, ele contagia não só a gente, mas todos que estão à nossa volta, né? Então, é fortalecer os pensamentos diários mesmo. Veio aquele pensamento ruim, não vou conseguir, vamos lá. Você mesmo tem que dar dentro das minhas mentorias de gestão e liderança, fala assim, tem que ter uma frase de nocaute. O que é esse nocaute na luta livre, né? Digamos assim, no MMA, é aquela que derruba. Então, só que não pode ser uma coisa que eu vou projetar para você essa frase, porque tem que fazer sentido. Eu tive um cliente que ele falava assim, Isabela, tem data para acabar. E ele colocou post-it em vários lugares da mesa de trabalho dele.
Porque o cérebro, ele não precisa você parar para ler algo. A hora que passou a vista, leu, registrou. Então, ele trouxe essa frase como nocaute para ele. Cada vez que ele ia meio que explodir, perder o equilíbrio emocional, ele batia o olho e tocava algo dentro dele que amenizava. Ele olhava o lembrete. O lembrete tem data para acabar. Essa era a frase dele. Era a virada de chavinha dele. Isso, era a frase de nocaute. Uhum. Então, cada pessoa tem a sua. Basta testar. Mas tem que fazer sentido, que senão não vai nocautear. Entendi. Né? Então, vamos lá, um dia de cada vez. Eu posso, eu consigo, eu quero. Porque tudo também é baseado no querer genuíno das pessoas. Não adianta você, Grace, falar assim, Isabela, você tem que fazer isso. Se não fizer sentido para mim, a mudança ela não é permanente, ela é temporária. Então, daqui a pouco eu estou procrastinando novamente. Né? Então, esse pensamento positivo é justamente a gente ter doses homeopáticas de mudar o nosso pensamento, nosso modelo mental, mindset, que tanto é falado hoje em dia. Então, é a primeira dica. Se fortaleça em pensamentos positivos e otimistas. A segunda é justamente gerir o tempo. Por quê? Hoje o mundo está muito acelerado. As informações chegam muito rapidamente para a gente. E a gente entra nesse vucu-vucu de acelerar, e a gente fica extremamente estressado com essa corrida diária. Né? Então, é gerir o tempo de que existe o tempo para trabalhar, existe o tempo para recarregar. Porque senão a gente não dá conta, daqui a pouco a conta chega. Né? Através da saúde, através dos relacionamentos, que às vezes são interrompidos num matrimônio, alguma coisa assim, mas a gente precisa gerir o nosso tempo. E eu trago algumas dicas para isso também, né? O home office pós-pandemia, durante a pandemia, fez com que várias empresas e pessoas fossem extremamente produtivas. Porque tinha aquilo para focar, para não pensar na pandemia, em tudo que estava acontecendo. Para manter o emprego também. Para manter o emprego, né? Você tinha que produzir bastante para estar ali, né? Justamente. E assim, muitas pessoas ainda não saíram dessa produtividade acelerada. Alguns me perguntam, mas Isabela, então quer dizer que eu não preciso ser mais produtivo? Não, não é isso. Só que a gente precisa entender que o trabalho, ele é infinito. Quanto mais a gente faz, mais vai ter. Agora, que tempo que eu vou limitar para realizá-lo? Eu trabalho das 8 às 18. Vai ter dia que eu vou trabalhar um pouquinho mais? Pode acontecer, né? A gente sabe que acontece. Mas também precisa ter aquele tempo do lazer, da recarga de energia, que é estar com a família, fazer um esporte, é estar com amigos, é fazer uma viagem. Então, isso também precisa estar na sua agenda. Meu horário de lazer, porque se torna uma responsabilidade, se torna um compromisso. E quando a gente faz essa gestão do tempo, a gente começa a ter presença genuína. Presença de qualidade. Se eu estou aqui com você, eu estou por inteira. E o celular é um vilão com relação a isso, né? Hoje é uma ferramenta de trabalho, porém a gente também tem que gerir o uso do celular. Porque você perde tantas nuances, tantos encontros, tantos momentos ricos, porque está numa tela. Às vezes trabalhando, às vezes até se atualizando. Mas coloque o tempo para isso. Por exemplo, como eu trabalho com consultoria, gestão, mentoria, eu tenho que estar sempre atualizada. Eu coloquei na minha agenda que na segunda-feira, de tal hora a tal hora, eu vou estar estudando. É lendo algo, é vendo as notícias, o que está saindo na... Mas não no celular. Pode até ser no celular, mas eu coloco um tempo. Porque tem outras coisas acontecendo. Né? E dentro dessa gestão do tempo, a gente ainda pode fatiar em 3 níveis. Os urgentes, os importantes e os circunstanciais. Os urgentes são aqueles que você não pode passar para o dia anterior. É sua prioridade do dia. Os importantes são aqueles eu preciso fazer nesse dia, mas se eu precisar,
ainda tem o dia anterior. E o circunstancial é a rotina do dia a dia. Né? Que a gente fala, eu vou almoçar, eu preciso ler meus e-mails. Então, são circunstanciais e a gente tem que fazer essa gestão. Eu até exemplifico para os meus mentorandos. Isabela, eu não gosto da palavra agenda, até me dá arrepio. Tem gente que tem aversão, né? Meu Deus, agenda, minha vida vai ficar engessada. Não, use o que quiser. Às vezes é um aplicativo, às vezes é um caderno, um bloco de anotação. Divide ele no meio. Do lado esquerdo são aqueles urgentes. Que tem que ser no dia. No dia. Ok. Do lado direito, o início com os importantes e depois circunstanciais. E todo dia, ao fim do seu dia, fazer a gestão. O que eu tenho que passar? O importante não é urgente, né? Os importantes podem virar urgentes, se a gente não tratar naquele período que foi estabelecido. Por exemplo, hoje ele é importante, talvez amanhã ele se torne urgente. Entendi. Porque às vezes é um prazo, é uma data, pode gerar uma multa, enfim, pode impactar algo importante que vai se tornar urgente. O urgente sempre foi importante em algum momento. Né? E o circunstancial é o dia a dia mesmo. Final do dia, o que eu tenho que passar para o próximo? A gente tem que ter pelo menos 10, 15 minutinhos para gerir essa agenda do próximo dia. Senão a gente não se organiza. E é tão gostoso olhar para a agenda e ver, cheque, realizei. A gente começa a mensurar o quão produtivo nós somos durante um dia. Ali no final do dia, se eu me estressar, posso olhar ali. Eu fui produtiva. Nossa, sim. Por que eu tô preocupada? Trabalhei bastante. Você já teve a sensação, Grace, de falar assim, gente, eu fiz e não fiz nada? Já. Tem dias que é assim? Opa, como eu não fiz nada? Olha aqui. Tanto de coisas que eu fiz, às vezes são circunstanciais. Mas eu realizei, eu produzi, né? Então, essa é a segunda dica de que realmente a gente precisa planejar. O dia, o mês e o ano. O que eu quero conquistar no ano é aquela que a gente normalmente faz em janeiro, né? Aí no mês, algumas ações a gente já pode ir planejando. E no dia a dia precisa ser organizado, porque senão a gente não tem essa gestão do tempo. Tá? A terceira dica é justamente a questão de planejar seus objetivos. Por quê? Como eu falei no início, às vezes fica tão distante uma meta, um sonho, um objetivo que a gente está buscando, que a gente desanima, cansa. E a gente precisa entender que essas pequenas ações, você venceu. Você conquistou pequenas ações. Então, é celebrar caminhadas, pequenas conquistas. No sentido, eu subir um degrauzinho daquele troféu que está aqui longe que eu quero alcançar. Então, vamos lá, vamos continuar. É justamente entender que a gente precisa, que já é a próxima dica, ser melhor pelo menos 1% do que eu fui ontem. As metas não precisam ser, preciso fazer 50% disso. Se você fizer 1% todos os dias a mais do que o dia anterior, no montante, se torna grande. Eu tenho uma meta para esse ano que é ser mais saudável. Ela é bem genérica, né? Você vê que parece meta de criança de 5ª série, né? Eu quero ser mais saudável. Mas e aí, tem uma amiga que já tinha ensinado isso para mim, minha psicóloga, e falou, olha, Grace, vamos fragmentar. Vamos tomar mais água. Pronto. É isso, né? É isso que você está querendo dizer. Quando você fala assim, vou ser mais saudável, a gente chama de uma palavra grávida. O que é ser saudável para você? O que é ser saudável para mim? Vamos desmembrar? Vamos analisar, né? Ser saudável para mim é beber mais água, pelo menos fazer... Eu vou começar devagar. 2 vezes na semana um exercício. É aumentar um pouquinho os meus legumes e verduras no almoço. Tá vendo as pequenas ações? Que senão você acha ser saudável. O que eu tô fazendo para ser saudável? Eu tô bebendo água. Será que é só isso?
Vamos desmembrar, porque a gente vê que a gente está conseguindo. E aí vem para dieta. Justamente. São pequenas ações para ir lá, no final, no montante, alcançar o objetivo macro. Isabela, a gente percebe que há uma grande rotatividade no mercado de trabalho. O que é rotatividade? A empresa contrata jovens, principalmente essa geração, e o jovem não permanece no trabalho, ou então ele vai para a informalidade. Você é diretora executiva de uma empresa de desenvolvimento aí bastante importante, faz esse trabalho né, de mentoria também. Você consegue identificar qual é o problema das pessoas não permanecerem nas vagas de emprego? É o salário que é pouco? É a falta de paciência? O que está acontecendo aí que você poderia ajudar a gente? Grace, realmente, assim, dentro da Somos, a gente vem se deparando com alguns desafios, né? Algumas vagas que era para estar preenchendo muito rapidamente e não está. A gente vem ouvindo alguns empresários e a gente tem sentido que tem várias situações que colaboram para essa questão de não permanecer no emprego ou então nem ir para uma determinada vaga, né? Hoje a gente tem a questão do assistencialismo do governo, que tem algumas pessoas que em casa, filhos, vale gás, entre outros, chega a quase R$2.000. Nós temos a questão de jogos, Tigrinho, o próprio TikTok, a internet, né? Os jovens, ao invés de estar buscando algo no mercado, estão indo para essa área. E temos também a questão desses jovens que ingressaram no mercado de trabalho, a questão do imediatismo. Eu não quero começar de baixo. Eu quero chegar já gerente, eu quero chegar já ganhando tanto de salário, mas sem entender que existe uma caminhada, né? Não é denegrindo esses jovens, porque eles também têm, assim, potencialidades gigantescas de aprendizado rápido, tecnológico, uma energia boa. Mas também tem a questão da criticidade. A hora que recebe um feedback um pouco mais crítico, prefere sair do trabalho do que entender que é um processo de melhoria, uma oportunidade de melhoria, né? E também não vamos tirar também algumas responsabilidades das empresas, que depende de qualidade de vida no trabalho, né? A gente já se deparou dentro da Somos com empresas que contratam pessoas para trabalhar 8 horas, mas quer que a pessoa chegue às 6 horas da manhã e saia à meia-noite. Isso também não é vida para nenhuma geração, digamos assim. Sim. E a geração agora, não só essa nova geração, mas a X, a Y também tem olhado de outra forma para essa questão da qualidade de vida no trabalho. Então, a gente tem pessoas pouco qualificadas, cursos gratuitos diversos, mas não tem a atitude de estar buscando implementar o seu currículo, novas informações, entender que eu vou fazer independente de onde eu estiver, porque quando a oportunidade aparecer, eu estou pronto. Não tem mais esse olhar, essa preocupação. Eu falo não tem mais porque na minha época, lá vai eu, né? Nossa, olha a idade, nossa. Eu com 16 anos, eu estava fazendo cursinho do Sebrae. Nem trabalhava ainda, eu comecei a trabalhar carteira assinada com 17, mas assim, não, eu quero estar preparada. E pode ser que também a própria educação familiar tenha afetado isso, né? Enfim, são vários fatores que têm realmente, assim, afetado o mercado de trabalho, porque vaga tem muita. Semana passada a gente abriu várias vagas dentro da Somos. Então, quem, assim, tiver vontade, tiver interesse em entender um pouco mais, pode entrar nas nossas redes sociais, na nossa plataforma de recrutamento e seleção, que tem bastante vaga. Nós escutamos uma vez de um candidato que a gente estava fazendo uma vaga inicial que eu falo de carreira, né? Certo. E o salário de R$1.800, mais benefícios, a pessoa falou assim, não, R$1.800 eu fico em casa, eu ganho isso para ficar em casa. Eu já ouvi isso também. O empresário do shopping disse que o funcionário fala isso também. Aí imagina, eu tenho que começar de baixo para conquistar
um outro espaço, conquistar um salário melhor. E olha, o quanto a gente se sente útil. A gente está falando de planejamento, de conquistas. Como que eu vou querer ter uma casa, querer ter um carro, se eu não estou vendo essa caminhada crescente para ter esse valor para adquirir? Não vai cair de bandeja. E como que faz para quem está assistindo a gente e entender que o imediatismo pode ser um inimigo? Como que a gente pode lidar com essa vontade de ter logo as coisas? Porque tem que ter maturidade, né? Justamente. E a gente está num mundo agora que está com ansiedade extremamente latente. Terapia é um caminho. Conversas produtivas. A gente está aberto lá na Somos, a gente conversa com várias pessoas, a gente faz orientação, palestra de orientação, a gente já teve numa escola técnica falando sobre isso. Então, assim, buscar a leitura, entender. A gente tem hoje a Você RH, Você SA, que traz muita informação voltada para essa questão. O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que me portar? Né? Então, busque, gosta muito de redes sociais, busque seguir pessoas que podem contribuir para esse desenvolvimento. Eu vou buscar informação de como que eu vou fazer um currículo melhor, o que eu tenho, o que está faltando, né? Busque ajuda. E ajuda que eu falo, às vezes é uma conversa, ouvir um podcast que a gente está conversando sobre isso agora, isso já é uma forma de ajudar. É sair daquele meio de que eu vou ficar jogando, só vou ver Instagram. Entra no LinkedIn. LinkedIn é corporativo, muitas vagas disponíveis. Vou ler um artigo, vou ler um jornal, vou assistir algo. Eu falo que tem que ter uma inquietação produtiva. O querer mais é super positivo, mas entender que existe uma caminhada para chegar nesse querer mais. Certo. Olha, Isabela, obrigada por você ter vindo aqui. A gente conseguiu falar um pouquinho de tudo e vamos torcer para essa lista no final do ano. Quem sabe você volta aqui e a gente tenta dar o check, né? Isso aí, isso aí. Tenta lidar com conseguir ou não conseguir também, né? Porque conseguir também tem um preço e não conseguir também tem outro preço, né? Eu acho que a gente não pode se comparar com ninguém, sabe, Grace? Não existe outra Grace. Cada um está na sua jornada. Não existe outra Isabela. Mas a gente pode se comparar com o que a gente foi no dia de ontem. E deve. Temos que ter pessoas para nos espelhar. Mas entender que a caminhada é nossa, que a responsabilidade é nossa e que a escolha é nossa é fundamental para a gente alcançar tudo que a gente deseja. Certo. Obrigada, Isabela, por você ter vindo aqui conversar com a gente. E olha, para você que ficou com a gente até agora, obrigada aí pela sua audiência. Segue a Isabela aí, a empresa dela aí no @ que você está acompanhando no vídeo. Curte, comenta, fala aí nos comentários se você já tem sua listinha, como que está o encaminhamento dela. E vamos fragmentar ou fatiar, como a querida Isabela nos orientou. E eu te aguardo até o próximo programa. Tchau!